Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Nesse capítulo 18, a gente vai aprender um pouquinho sobre o quão complicados são os processos de obsessão. Na verdade, a gente vai acompanhar uma reunião de desobsessão que ocorria no núcleo que o Alexandre acompanhava, e essa reunião, até por orientação dos mentores da casa, ocorria com menos trabalhadores, o André explica isso no começo do capítulo, por causa da necessidade de manter as vibrações mais iguais, mais homogêneas, e até mesmo manter vibrações mais equilibradas para que o trabalho tivesse mais frutos, né? Fosse mais benéfico, mais equilibrado no geral. E aí, antes que essa noite da reunião acontecesse, estabelece-se um diálogo, né? Como sempre, entre o André e o Alexandre, para que o André pudesse colher algumas instruções prévias, formular algumas ideias a respeito daquele momento que ele iria acompanhar, para que o proveito do aprendizado dele fosse ainda maior. Então ele questiona: o obsediado é um médium na acepção legítima do termo? E aí o Alexandre destaca: médiums, como sempre ele fala, né, somos todos nós, inclusive nós, os desencarnados. Tanto intermediários do bem, quando se elevam para passar orientações de mais alto, quanto portadores do mal. Só que o obsidiado, acima de um médium que está com as energias perturbadas, é quase sempre um enfermo. Então, ele destaca principalmente aqui a situação de um obsidiado. Então, alguém que está mais fortemente dominado por uma entidade desencarnada, usualmente porque essa entidade desencarnada não quer que o encarnado tenha uma vida tranquila, que ele seja feliz, né, na acepção normal do termo de felicidade aqui entre nós encarnados. E esse capítulo vai ajudar a gente a entender, principalmente, que aquele que é obsidiado não é necessariamente uma vítima, que existe um processo muito complicado por trás de uma obsessão e que basicamente é um laço formado pelos dois, tanto pelo obsidiado, que do nosso ponto de vista parece uma vítima, quanto daqueles que são perseguidores, né? Que são os perseguidores invisíveis que nós dizemos. E uma coisa que eu acho muito legal desse capítulo também é o quanto os que estão obsidiando também precisam ser tratados com carinho, com o mesmo carinho com o qual o encarnado, que parece uma vítima, é tratado aqui. E aí, uma coisa que o André lembrou quando acompanhou algumas conversações dos encarnados, antes de ocorrer essa reunião, é o otimismo com que eles tratavam essas reuniões que iam ocorrer, como se fosse prometendo uma cura. E aí, o Alexandre destaca: eles não conseguem ver senão o ato presente do drama multissecular de cada um. Então, nós temos um passado gigantesco, nós fizemos muitos elos de amizade e de inimizade nas encarnações anteriores, e nós não temos essa compreensão. Então, quando chega um obsidiado numa casa espírita, por exemplo, mesmo aquele médium que tem uma percepção fácil, né, durante uma conversação, sobre a situação espiritual de um encarnado, ainda assim essa percepção é limitada, é muito limitada ao drama presente, e não surge aos olhos do médium todo o panorama que aquele encarnado carrega ao longo de muitos séculos. E aí o Alexandre diz: eles não ponderam, os encarnados, que obsidiado e obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. Nossos irmãos da carne fazem o trabalho com alegria, dizendo assim que essa reunião que eles fazem é de muito boa vontade e isso é muito proveitoso, mas que eles deveriam ser muito comedidos nas promessas de melhoras que eles fazem para os encarnados, para aqueles, até para as famílias daqueles que levam os encarnados até um centro espírita, por exemplo, visando os trabalhos de obsessão, visando os resultados dos trabalhos de obsessão, por exemplo, a melhora imediata ou a cura. E o Alexandre ainda destaca que de jeito nenhum eles deveriam divulgar, prometer que haverá uma cura do processo que vai ser passado. Eles falam, o Alexandre fala: é muito difícil identificar a verdadeira vítima
olhando só com a visão circunscrita do corpo terrestre. Existe toda uma análise a ser feita. E, além disso, o Alexandre ainda diz, por causa de uma pergunta do André, né, se ele conhece os casos que serão tratados na noite, e ele fala, sim, conheço todos os casos, serão 5 que serão atendidos, e desses 5, só uma jovem tem possibilidades de melhoras mais ou menos rápidas. Os outros vão comparecer só mesmo para o socorro, para não piorar a situação que eles já estão passando. E aí o André, pensando nessa menina que é a que tem possibilidade de melhora, mas, e por que ela? Ela tem uma proteção diferente? E o Alexandre destaca, não é questão de proteção, é questão de esforço próprio. O obsediado, além de enfermo, representante de outros enfermos, então ele está ali, encarnado, manifestando um sofrimento, mas de certa forma ele também está manifestando o sofrimento daqueles que o estão perseguindo, porque sim, é um sofrimento, eles estão presos numa cadeia de enfermidade, e ele fala, esses quase sempre são também criaturas repletas de torturantes problemas espirituais. Se lhes falta uma vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesmos, é quase certo que vai se prolongar essa condição dolorosa após a morte. Então, não é uma questão só da obsessão, é um problema da própria pessoa, e que se ela não se ajeita no caminho, se ela não toma novas resoluções de conduta, não vai adiantar, não é só aquela perseguição durante a encarnação. Ela vai morrer e vai continuar com aqueles problemas, e vai continuar com aqueles elos, com aqueles perseguidores. E aí ele fala, pensa num homem que é indiferente ao governo do próprio lar, irresponsável com as coisas aqui do cotidiano. Ele vai ter um tanto de problema na vida. Agora, imagina se esse mesmo homem ainda por cima está cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que ficam ali espreitando, só aproveitando, vigiando um momento de fraqueza para ainda, tipo assim, montar em cima, né? Para ainda deixar a coisa pior. Se esse homem não desperta para as responsabilidades, se ele não tem atenção para a conduta dele, para o que ele deve tomar de decisão, para que esse mal não o arraste, vai ser pior ainda. Aí é que ele vai, além das coisas que acontecem do dia a dia, pela irresponsabilidade, até uma casa, se você pensar numa casa que você não faz a manutenção, só vai multiplicando os problemas da casa. E se ainda por cima vem alguém para dar uma martelada, aí piora a situação. A diferença é que, principalmente com o conhecimento do espiritismo, nós temos uma consciência, uma compreensão de como nos defendermos disso, da mesma forma que nós podemos, tanto pelo ensino dos pais, pelo acompanhamento dos nossos amigos, trocando ideia com as pessoas, saber como melhor conduzir um lar, como melhor conduzir a nossa vida profissional, o nosso ambiente doméstico que nos protege, falando da parte física mesmo, conforme ele está fazendo aqui essa comparação, estabelecendo essa metáfora. Aí ele fala, essa aí é a definição da maior porcentagem dos casos espirituais de que a gente está tratando. Não representa, porém, diz o Alexandre, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Existem, da mesma forma, os processos laboriosos de resgate, que, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. Ou seja, ainda que se desprendam os obsessores que estão ali ligados àquele caso, aquele obsidiado ainda tem os seus problemas a expiar, ainda tem o mal que ele fez previamente, que ele precisa, que está ali impregnado no espiritismo, no perispírito dele, né? Algo que ele carrega, e é uma coisa que ele tem que reajustar com a lei divina. Aí o Alexandre completa. Em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir, ou seja, não pode deixar de lado a adesão dos interessados diretos na cura. Se não tiver o interesse do encarnado para sair dessa situação, não vai adiantar. Ele fala, se o obsediado está satisfeito na posição de desequilíbrio, precisa esperar terminar esse momento de cegueira dele. Ou então precisa ou reduzir a rebeldia, ou então afastar a ignorância que não deixa ele ver
a situação da verdade, que não deixa ele ver que ele precisa tomar um caminho diferente para que tudo se reconstrua. Não só, a gente vai ver, não é só questão da desconexão do desencarnado que está perseguindo, é uma mudança interna. É a famosa reforma interior que o Espiritismo levanta tanto a bandeira disso. E aí ele fala, essa jovem que eu falei que tem as melhores condições, ela está lutando incessantemente contra essas investidas do mal. Ela está mobilizando todos os recursos que estão disponíveis para ela. Prece, autodomínio, meditação, ela não está esperando o milagre da cura sem esforço. Vou ali no centro espírita, outras pessoas vão fazer por mim algum negócio milagroso, né? Algum passe, algum tratamento, vão ali conversar com o espírito que está me perseguindo, porque eu sou vítima, e aí de repente vou ficar curada. Não é assim. E ele fala, não obstante ela estar sendo terrivelmente perseguida por seres inferiores, ela está aproveitando toda espécie de ajuda que é oferecida a ela, que os amigos do plano espiritual projetam em seu círculo pessoal. Ela está ali, ó, de olho em tudo que possa fazer bem para ela e está tomando essa responsabilidade para si, essa responsabilidade da cura. E aí, depois finalizada essa conversa prévia do André com o Alexandre, chegou a noite da reunião de desobsessão entre os encarnados, e aí o André destaca que ao redor da mesa tinham poucas pessoas mesmo, tinham 2 médiums, 6 pessoas ali do centro experimentadas naquele processo, naquele tipo de reunião de obsessão, e os 5 que estavam lá para tratamento, os obsediados mesmo. Aí ele mostra, tinham 2, uma senhora relativamente jovem e um cavalheiro mais maduro, que estavam super agitados, 2 outros que eram bem moços e irmãos consanguíneos, estavam numa posição de imbecilizados, tipo assim, sem reação. E, por último, a jovem que o Alexandre citou, que era a que tinha condições de melhora, que o André destaca. Ela realmente se controlava com esforço ante o assédio de que ela era vítima. E aí ele fala que, nesse momento, não tinha nenhuma proteção magnética dos obsessores e as entidades inferiores estavam ali, rodeando todos os obsidiados, todas as vítimas, né, as supostas vítimas da obsessão, e nenhum daqueles desencarnados que estavam obsidiando percebiam a presença dos mentores. Na verdade, a comunicação deles para com os espíritos diretamente seria por meio de 2 intermediários que estavam no padrão vibratório, que podiam tanto ver os mentores, ser orientado pelo Alexandre, quanto estabelecer uma comunicação direta com esses obsessores. E parecia que eles já eram até conhecidos ali, porque eles estavam ali falando, comentando sobre as obsessões, e quando eles perceberam a presença desses 2 a presença visível, né, desses 2 mentores, eles de alguma forma mudaram a manifestação deles, como é que eles estavam conversando. E aí eles já comentaram, chegaram lá os pregadores, tomara que não venham aí com exigências. E outro fala, não sei o que eles querem, conselho e água se dá só para quem pede, enfim. Bom, e aí começou uma palestra das entidades desencarnadas, esses 2 irmãos mentores da casa que se faziam visíveis para os obsessores, eles começariam um diálogo com os obsessores, ou seja, a reunião dos encarnados ainda não tinha começado, e esse é o viés principal do capítulo. O capítulo não vai dar muito enfoque nas palavras do doutrinador. O André vai destacar aqui como o doutrinador tinha condições de fazer o que ele estava fazendo. Vai ter um momento aqui que eu vou destacar isso, que é importante também, a forma como ele se dirigia. Mas não foca no diálogo do doutrinador com os obsessores. Mas eu indico muito, para quem tiver interesse no assunto, os livros do Hermínio Miranda. Tem livros que descrevem longos diálogos que o doutrinador fazia com casos reais mesmo, né? Fazia com os espíritos. Aí tem A Dama da Noite, A Irmã do Vizir, eu acho que é uma série de 3 livros desse estilo. Tem o livro famosíssimo dele, Diálogo com as Sombras, extremamente importante para quem vai fazer reuniões mediúnicas, muitas orientações importantíssimas para que um trabalho sério seja conduzido. Recomendo muito para quem quer um pouco mais de detalhes sobre esse assunto.
Bom, e aí, um desses desencarnados mentores se dirigiu a uma senhora desencarnada que era uma obsessora. Ele fala, estava em tristes condições e se ligava a um dos obsidiados, que era um dos irmãos consanguíneos, e falou bondoso: Nossa, minha irmã, você parece mais melhorada, mais forte, né? Como se já conhecesse ela. E ela explodiu a chorar. E ele começa falando: olha, a vingança agrava os crimes cometidos, né? Você precisa esquecer o mal, restabelecer. Faz todo um diálogo aqui muito amoroso. E ela fala: impossível. Esse homem afrontou meu ideal de mulher, lançou minha corrupção, escarneceu da minha sorte, transformou o destino em corrente de males. Não será justo que ele pague agora? E se fosse o senhor, a mulher que foi tratada desse jeito, se coloque no meu caso. Como é que você ia proceder? Você ia fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Tem até condições de eu perdoar, só que as condições de perdão é que ele sofra o que eu sofri. Enfim, estabelece-se um diálogo, ele com muito carinho, intercedendo. Obviamente é muito imprescindível a leitura na íntegra do capítulo, né? Aqui é um comentário bem rápido sobre alguns pontos de destaque, e eu comento, né, o enredo geral do capítulo, mas é muito bom, é muito boa a leitura na íntegra. E aí depois dele falar um pouco mais com ela, ela fala: isso aí que você está falando são palavras de pregação religiosa. Eu estou à procura de justiça, inclusive a justiça apregoada por Jesus. Aí ela abriu uma brecha, né? Poxa, Jesus falando em vingança. Aí ele depois de falar algumas coisas, ele falou: ó, que espécie de justiça reclamou o Senhor para ele quando ele estava na cruz, sendo morto pelos perseguidores? Aí ele fala: ele mantinha-se vigilante em atos de justiça para os outros. Ele defendeu os interesses espirituais da coletividade, mas quando foi para ele, foi uma ocasião de que ele guardou silêncio e conformação até o fim. O mestre, acima do olho por olho, ele ensinou a amar-vos uns aos outros. E aqui eu resumindo bastante o diálogo que foi levado, né, por esses mentores. E aí, com essa linda argumentação, essa mulher emudeceu e o Alexandre aproveitou para destacar: o trabalho de esclarecimento espiritual depois da morte entre as criaturas exige de nós outros muita atenção e carinho. Isso é importante. Não só o doutrinador encarnado, aquele que está conduzindo um trabalho mediúnico, precisa usar de muito carinho com as palavras. Os mentores também são de um respeito pelos obsessores, porque do ponto de vista dos mentores, de quem enxerga o contexto todo, aquele encarnado sofredor e aquele perseguidor desencarnado são irmãos em condições extremamente semelhantes. Isso de tirar a vitimização daquele que está passando por um processo obsessivo é muito, muito importante para destacar o respeito que se deve ter por ambos, e principalmente o Alexandre vai destacar aqui que não é uma questão de vítima e algoz, é uma questão de espíritos que criaram o laço juntos. Porém, isso não quer dizer que o carinho não deva ser direcionado a todos. A gente nunca vê aqui, em nenhum momento desse livro, julgamento por parte dos mentores. E nós aqui, encarnados, iludidos, né, com a carne, cismamos de emitir opiniões de julgamentos para com os outros. É um outro ponto de reflexão interessante do capítulo. E aí, depois de uma conversa aí com o Alexandre, o André passou a observar a senhora que passava por uma irritação muito forte. Tinha uma mulher e um homem maduro, né, que estavam irritados, e ela até preocupava os amigos encarnados que estavam ali na reunião, dada a irritação que ela demonstrava. E aí o André descreve: diversos perseguidores invisíveis mantinham-se ao lado dela, impondo terríveis perturbações, mas um obsessor se sobressaía, de forma que ele era colado ao corpo dela, dominava todos os centros de energia orgânica. E o Alexandre descreve isso como um caso de possessão completa. O desencarnado tinha um domínio total sobre a encarnada, inclusive sobre as sensações que ela tinha no organismo físico por completo. Mais para frente, o André vai continuar na descrição falando que se ligava assim, do crânio ao dedão do pé, totalmente colado ao organismo físico dela. E aí
o mentor começou um pequeno diálogo com esse perseguidor, até mesmo para o aprendizado do André. E ele já vem assim, não me vem ensinar o caminho do céu. Conheço minha situação e ninguém pode deter o meu braço vingador. Aí, mais uma vez, do ponto de vista do orientador desencarnado, né, ele fala, ó, enquanto você estiver aí com esses propósitos de vingança, você vai ser castigado por si mesmo. Não tem ninguém molestando você, senão a sua própria consciência. As algemas que o prendem à inquietude e à dor foram fabricadas por suas próprias mãos. Olha o que ele diz, o mentor desencarnado. E ele fala, nunca, e ela... Aí faz referência ao fato de ela ter sido envolvida com a escravidão, falando da perversidade com que ela conduziu esses momentos, falando que vendeu a esposa e os filhos dele por puro capricho, e fala, não é justo que sofra até que nos restitua? Será crível que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse o cativeiro? Olha o outro citando Jesus de novo. É interessante ver, na verdade, até mais nos livros que têm esses diálogos, né, com os obsessores, o quanto muitos deles são inteligentes e o quanto muitos deles se referem a Jesus, só que, claro, de uma maneira não puramente compreendida, né? E aí o mentor responde, o mestre não aprovaria a escravidão. Contudo, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco. Qual de nós, quando na carne, consegue exibir um passado sem crimes? A sua memória está desequilibrada e ainda não pode retomar todas as lembranças que lhe dizem respeito. E aí ele forma mais um diálogo e depois o mentor até pergunta para o Alexandre se não seria bom mostrar para esse perseguidor alguns quadros do passado distante dele. Ele não deixa claro aqui, mas de uma forma a mostrar que ele tem muito a ver com aquela situação de sofrimento causada também. E aí o Alexandre fala, não, nesse momento não é possível dilatar as lembranças dele, não é possível, não é oportuno, não é proveitoso, porque ele não conseguiria compreender. Antes de maior auxílio ao entendimento, esclarecimento, é necessário que sofra. Ele precisa vivenciar um pouco mais desse sofrimento para ter condições de compreender o passado, compreender o plantio que ele mesmo executou, que não deixa claro aqui no capítulo como foi. E aí o André destaca a situação daquela obsidiada, que o corpo dela meio que se tornou a habitação desse perseguidor mais cruel. Então, tinham outros obsessores ligados a ela, mas tinha um que era responsável pela possessão, e diz, ele ocupava-lhe o organismo desde o crânio até os pés, impondo-lhe tremendas reações em todos os centros de energia celular. Fios tenuíssimos, muito finos, mas vigorosos, uniam ambos, ao passo que o obsessor apresentava um quadro psicológico de satânica lucidez e a desventurada mulher mostrava aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando angústia e inconsciência e falando, salvem-me do demônio, ó Deus, quando terminará o meu suplício? Ai, chegaram todos do inferno, falando muito assim como uma sofredora desesperada, né? E aí o Alexandre destaca, desde a infância, que ela é perseguida por esses adversários de outro tempo, enquanto ela estava na vida de solteira, no ambiente de proteção dos pais, de certa forma ela conseguiu evitar a influenciação completa. Só que depois que ela se casou, veio um quinhão de sofrimentos aí, imposto à mulher, né, principalmente no passado, e aí, depois que nasceu o filhinho, ela não aguentou as pressões da vida, assim, e ofereceu livre acesso às entidades perseguidoras, e aí ela caiu nessa situação de possessão. Bom, antes que o diálogo continuasse, o André destaca que a reunião dos encarnados efetivamente começou, e aí ele destaca o tipo de magnetismo diferente do ambiente. Ele fala, agradavelmente surpreendido, observei as emissões magnéticas dos que se reuniam ali em tarefas de socorro, movidos pelo mais santo impulso de caridade redentora. Então, diferente de alguns casos que a gente acompanhou, onde as vibrações dos encarnados,
de curiosidade, de desequilíbrio orgânico não ajudavam. Nesse caso, aqueles poucos que estavam ali estavam com vibrações excelentes para aquele trabalho que ia ser realizado. E aí ele também observou os obsidiados. Então ele fala, dos enfermos psíquicos, realmente só aquela jovem resoluta que conseguia aproveitar 100% do auxílio que era oferecido pelo magnetismo do ambiente. E o Alexandre destaca, tá vendo? Essa irmã de fato permanece no caminho da cura. Ela já sabe que o socorro de nossa parte, da parte do mundo espiritual, representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo que está com vontade de verdade de se restabelecer. Ela se sente amparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras e ela emitia vigorosos fluxos de energia mental que eliminava as ideias ruins que os obsessores impunham e substituía essas ideias por pensamentos regeneradores e construtivos, que a influenciação do ambiente oferecia. Então, ela estava realmente se aproveitando para se transformar. Claro que já tinha sido um trabalho anterior, né? Deixou claro que ela já estava buscando tudo quanto é oportunidade de renovação, mas ali ela estava tomando um banho de cachoeira, de boas vibrações, e estava aproveitando isso para ajudar ela a mudar os pensamentos que os obsessores impunham. E o Alexandre destacou: apenas o doente convertido voluntariamente, né, por vontade própria, em médico de si mesmo, atinge a cura positiva. E ele está falando do doente como fazendo um paralelo com os encarnados, mas está falando, esse é o 4 das obsessões. O princípio é esse: precisa querer modificar o estado para que realmente haja a modificação dessa conexão espiritual entre obsidiado e obsessor. E aí o André prosseguiu observando os serviços do recinto e destacou o doutrinador encarnado. Como eu falei, tem algumas partes aqui dedicadas a descrever um pouco de como esse orientador do grupo, entre os encarnados, né? Porque até agora a gente estava acompanhando o diálogo do obsessor com o desencarnado que ele conseguia ver. Agora a gente está falando do orientador encarnado, e que o André destaca, companheiro de grande e bela sinceridade, que ele observava um quadro singular. O tórax se converteu num foco radiante de luz, e cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz alcançando diretamente o alvo. Seja o alvo os ouvidos perturbados dos enfermos ou o coração dos perseguidores cruéis. Aí o Alexandre vai explicar. A gente está aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano é o que está transmitindo as lições. Só que para ele ensinar com verdadeiro êxito, não basta ele ter conhecimento intelectual, não basta ele saber da Bíblia, não basta ele conhecer o Espiritismo, os princípios de obsessão, estudar lá os livros do Hermínio Miranda. Não. Ele tem que sentir substancialmente no coração o bem e principalmente praticá-lo. Ele fala, o companheiro que ensina a virtude e vivencia essas grandezas nele mesmo, tem o verbo carregado de magnetismo positivo. Então, quando ele fala, junto com as palavras, vão um magnetismo que de verdade atinge quem está ouvindo. E isso é muito importante, principalmente com quem trabalha orientando na reunião mediúnica, todos nós, claro, né? Mas aquele que vai doutrinar, não adianta ele falar uma coisa e o organismo dele, o magnetismo dele, emitir outra. Os desencarnados nos despem, né? Eles sabem o que é verdadeiro. Então, eles podem virar para mim, se eu falo e as minhas palavras são vazias e eu não pratico, ele pode olhar para mim e falar assim: o que você está falando? Você não faz nada do que você está falando. Lembrando, eles são muito inteligentes, especialmente, não os sofredores, né, mas os obstinados no mal, eles são extremamente inteligentes nos diálogos. E por isso, para a ajuda a ser efetiva, não basta que as palavras sejam vazias. A gente precisa realmente sentir e vivenciar o bem que nós estamos exteriorizando pela boca. Aí, olha que bonito, o André destaca, compreendi então que o contágio pelo exemplo, o tal do exemplo arrasta, não constitui fenômeno puramente ideológico,
mas é um fato científico nas manifestações magnético-mentais. É energia que a gente emana enquanto a gente fala. Então, se as energias que a gente emana tiverem de acordo com a fala, com a teoria que a gente aprende, aí sim existe o efeito, aí sim existe o exemplo que arrasta. E aí o André continuou destacando que, com exceção da irmã que estava possessa, que estava realmente com o desencarnado tomando todo o seu corpo, os outros obsidiados foram meio que desconectados dos obsessores. Então, fez-se uma proteção magnética que afastava os obsessores dos obsidiados. Porém, enquanto aquela jovem persistente reagia valorosamente, os outros ficaram inquietos, como se tivessem com uma vontade enorme de se reunirem com os obsessores de novo. E isso é uma coisa que se fala muito no espiritismo. Não adianta a tal da desconexão do obsessor ao obsidiado, porque se não há transformação, o obsidiado chama de novo o obsessor. É uma questão de sintonia. Interessantíssimo isso, e esse capítulo traz essa descrição. Aí ele fala, apesar deles se conservarem a uma distância espiritual, além deles se conservarem a uma distância espiritual dos ensinamentos que o doutrinador encarnado estava dizendo, ou seja, eles não prestavam atenção no que estava sendo ensinado, eles sentiam essa vontade de ter de novo o alimento espiritual fornecido pelos obsessores. Ele fala, o André dizia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis. E Alexandre vai destacar, em geral, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intrincados. Ou seja, é muita complexidade. Não é um quadro simples da gente falar, é isso, vem aqui no centro que você vai ser curado dessa obsessão. Continuando quase sempre o obsidiado padece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. Ele não reconhece o que está acontecendo. Por quê? Não atende ao chamamento da verdade, da modificação íntima que é necessária, e aí ele se torna presa desses perigosos inimigos, presa inconsciente, porém responsável, ele tem responsabilidade como obsidiado, e ele fala, comumente verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida, quando a gente parte corações das pessoas, ou pelos detestáveis laços de ódios, que, em todas as circunstâncias, é confiança desequilibrada convertida em monstro. Já dizia Saint-Exupéry, nós somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos. Então, se a gente parte corações, se a gente trai corações, se a gente trai confiança de amigos, nós estamos criando laços de ódio que se converterão posteriormente e possivelmente em obsessões. Aí ele fala, ainda mesmo por isso, André, até o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo cristão, para eles, a maioria dos casos dessa ordem é francamente desconcertante. Ou seja, o psiquiatra, que é aquele que entende dos processos mentais, dos processos emocionais, e o psiquiatra espírita, que sabe que existem processos espirituais atuando sempre, sejam eles obsessões ou não, ou a nossa simples conexão natural com o mundo espiritual, a sintonia que comanda muitas vezes os nossos atos e os nossos sentimentos, mesmo para esse psiquiatra é difícil. Porque existem ascendentes sentimentais, coisa que vem de longe, e cada problema exige uma solução diferente. Cada processo desse teor, diz o Alexandre, se caracteriza por aspectos infinitos com vistas ao passado dos protagonistas, encarnados e desencarnados. Olhando para o obsidiado, a gente só pensa em uma coisa, afastar o obsessor. Tcharam! Resolvido o problema. Não. Diz o Alexandre, como é que a gente vai quebrar de um instante para o outro algemas que foram formadas durante séculos, forjadas, construídas nos compromissos recíprocos da vida em comum? Como separar seres que se agarram uns aos outros ansiosamente por compreenderem que na dor de semelhante união permanece o preço do resgate indispensável? São almas que
vamos dizer assim, se feriram mutualmente de alguma forma, e essa união não se desvencilha de uma hora para outra. É todo um aprendizado. O Alexandre vai dar um exemplo sensacional sobre isso, quando comparar com a forma como a gente trata o nosso corpo encarnado. Chegamos já lá. Ele fala, efetivamente, apesar de raros, também não faltam os processos de libertação quase instantânea, mas aí mais a raridade, às vezes já chegou no fim aquele processo de libertação, do que os lados envolvidos precisam vivenciar. Só que o Alexandre destacou tanto o problema, tanto o obstáculo que é um processo de obsessão, que o André pensou assim, ué, mas a atuação da espiritualidade então é em vão? Por que essa reunião num centro espírita para obsessão, se a obsessão não é simples assim de ser desvencilhada? Aí ele fala, ué, se você visse na carne um filho seu agonizando, desesperado, desenganado pela medicina, você ia abandonar ele ao sabor das circunstâncias? Ou você ia buscar de tudo, né? Buscar alguma coisa divina, alguma intercessão, levar no centro para tomar um passe, para receber tratamento? E ele fala, quem está no âmago do coração de um homem para dizer como é que ele vai se portar, para saber se ele vai mudar de conduta ou para saber se ele vai continuar persistindo no que ele está fazendo, naquele mesmo sentimento? Olha que lindo que o Alexandre diz. Não podemos mobilizar qualquer argumento intelectual para fugir ao nosso dever de assistência fraterna ao ignorante e sofredor. Isso deixa muito claro que no Espiritismo não tem isso de mas está sofrendo porque fez alguém sofrer no passado. Está sendo obsedado, mas também é responsabilidade dele do passado. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós ficar usando argumentos intelectuais, porque o amor aos nossos irmãos está acima de tudo. Então, o principal é tratar com amor e fazer de tudo para que aquela situação se modifique, mesmo que dependa do próprio obsidiado romper aquelas algemas. Ele fala, a construção do amor é também uma obra de tempo. Nenhuma palavra, nenhum gesto ou pensamento nos serviços do bem permanece perdido. E todos aprendem com essa circunstância, tanto quem é ajudado como quem está ajudando. E aí, seguindo aqui o capítulo, o André voltou a examinar os obsidiados, os encarnados obsidiados, e ressaltou a desorganização fisiológica nele. Nesse processo de comentário, o Alexandre também destaca a tarefa é de sementeira, de cuidado, de persistência e de vigilância. Não se desfazem esses grilhões de muitos séculos num instante, da mesma forma como a gente não constrói uma cidade de um dia para o outro. Precisa desgastar as algemas do mal com perseverança e praticar o bem com ânimo evangélico. E aí, nesse momento, o André aproveita para perguntar se os distúrbios fisiológicos também podem ser considerados como doenças do corpo, porque ele está observando, do ponto de vista espiritual, os flagelos orgânicos gerados pelos obsessores, e o Alexandre fala, isso a gente pode considerar como doença do corpo também? Aí o Alexandre, com certeza. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Então, com certeza, aquilo vira patológico, né? Vira algo que pode ser identificado do ponto de vista da medicina, mas aí há que se buscar as origens daquele problema que não são puramente materiais. Esse é o ponto. E aí, antes que pudesse ocorrer mais conversas, a reunião já estava se encerrando. Observação: acabou a reunião dos encarnados, a cadeia magnética defensiva foi interrompida e o André notou surpreendido que só aquela jovem resoluta na fé tinha alcançado melhoras consideráveis. Os outros 3 enfermos, que a possessa já estava numa situação crítica mesmo, mas os outros 3 enfermos, foi só acabar essa corrente de proteção que eles voltaram a atrair intensamente os verdugos invisíveis, de tão acostumados que eles estavam com a influenciação desses obsessores. E aí o Alexandre fala, mesmo que não pareça aos olhos comuns,
Todas as atividades de socorro são imensamente proveitosas. E qualquer doente dessa natureza que se disponha a cooperar conosco em benefício próprio, colaborando decididamente na restauração de suas atividades mentais e modificando-se à luz renovada no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa do corpo terrestre. Quem quer pode sim procurar um centro espírita, pode procurar igrejas, né? Pode procurar principalmente a renovação íntima, que a espiritualidade está a postos para ajudar. Só que, quando a criatura roga ajuda só dos lábios, sem abrir o coração, não precisa esperar milagre, porque o milagre não vai acontecer. E o Alexandre comenta também, que é um tópico muito importante, de certa forma, da origem da obsessão, que são quedas que nós podemos evitar, deixando muito claro que toda vez que há uma obsessão, existe uma responsabilização que é nossa, que a gente tem que perceber, principalmente à luz do Espiritismo, que, nas palavras do Alexandre, as menores quedas, as mínimas viciações ficam impressas na alma e vão exigir retificação. Criaturas ainda na carne, apesar da gente às vezes ser formado pela religião, formado ou só informado, quanto às necessidades de transformação íntima, a gente se deixa pegar pelo vício, pelo campo da sensação e, além de construir débito, a gente assume compromissos pesados arrastando outros seres nas nossas aventuras. E aí a gente cria os laços para os dolorosos dramas de obsessão do futuro, como eu tinha comentado. Ou seja, esses que estão sofrendo têm uma responsabilidade a cumprir. E diz o Alexandre, não podemos exonerar os nossos semelhantes das obrigações contraídas. E o André só dá uma questionada assim, e se a gente afastasse definitivamente os perseguidores implacáveis? E aí, a normalidade orgânica desses encarnados voltaria? Eles voltariam à saúde completa? Eles simplesmente seguiriam uma vida normal? Aí, olha que bonito o exemplo que o Alexandre vai dar aqui na finalização do capítulo. André, o corpo de carne é como se fosse um violino entregue a um artista. Nesse caso, o artista é o espírito reencarnado. Ele precisa preservar o instrumento. Sabe aquela jovem que está fazendo de tudo para se resguardar do mal? Na tentação de que ela é vítima, ela tem a provação que a redime dos erros dela. Com o heroísmo silencioso do seu trabalho, ela tem esclarecido os próprios perseguidores, compelindo-os à meditação e à disciplina. Ela, com a atitude dela, está doutrinando os obsessores e está, ao mesmo tempo, espiando as faltas cometidas. Continua Alexandre. Essa lutadora sabe preservar o instrumento que lhe foi confiado. E ela está sendo convertida em doutrinadora dos verdugos pelo exemplo de resistência ao mal. Ela transforma os inimigos e está iluminando a si mesma. Porém, o mesmo não acontece com aqueles que não prestam atenção nessa defesa do instrumento corporal. Basicamente, entregam esse instrumento aos malfeitores. E aí, nesse caso, esse violino simbólico está semi-destruído. Ainda que esse violino volte para o original dono, né, para o espírito encarnado, sem a atuação dos obsessores, ele não vai poder atender propriamente com a harmonia e exatidão de outro tempo. Ou seja, pega aí o violino mais caro que existe. Se ele tiver uma corda arrebentada, como é que ele vai reproduzir um som corretamente? Então, não é só isso, tem todo um reestabelecimento. Não é só separar o obsessor do obsidiado. Esse é o grande resumo do ensinamento desse capítulo. E aí, para finalizar, o Alexandre destaca: na obsessão, as dificuldades não são unilaterais. O problema não está de um lado só. O eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extinção da dívida. E em qualquer parte do universo, André, receberemos sempre de acordo com as nossas próprias obras. Mais um capítulo grande, porém cheio de reflexões muito benéficas para a gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei muito desse capítulo, gosto muito desse tema também. Um abraço a todos e até o próximo capítulo.